Olá, Emanuel aqui para mais um vídeo. Agora falar um pouco de condicionais, que são estruturas de decisão. Vou ver mais um pouquinho sobre a estrutura if e else. O if é o se um ponto estiver aqui, faça isso, caso contrário, faça aquilo. Essa daí é a tradução do if e do else. A gente tem uma condição, se aquela condição for verdadeira, ele vai fazer, caso contrário, ele faz outra coisa. Na programação, toda decisão é baseada em uma pergunta que só tem duas respostas, verdadeiro ou falso. E a gente usa essas condições, igual a, diferente de, maior que, menor que. Aqui a diferença do i e do ou é que o i, a condição é verdadeira se as duas condições que a gente está avaliando, se as duas são verdadeiras, ele faz. Se uma for falsa, ele não faz. Aqui o i, obrigatoriamente as duas condições têm que ser verdadeira para ele fazer. Já o ou, se pelo menos uma das condições for verdadeira, ele vai fazer as alterações ali. A anatomia do if, como a gente já viu no vídeo anterior, aqui só fazendo uma revisão: if, condição, o que acontece se for verdadeiro, else, e o que acontece se for falso. O else não é obrigatório da gente usar, ele é opcional, mas é essencial para manter o controle total sobre o estado e evitar sujeira nos atributos. Às vezes você está só usando o if, aí você não pensou em todos os casos ali, você joga um else para alguma coisa não entrou em algumas condições, você usa um else meio que para estabelecer. Tudo que não for do if, o else é o que ele vai fazer caso a condição não seja atingida. Agora, para a prática, fazer um exemplo rápido aqui, vamos criar um sistema que pinta pontos de vermelho se estiver acima de uma altura x ou se estiver perto de uma esfera de controle. Vamos começar mais simples, começando só com um if que a gente estabelece um limite de altura e ele pinta o nosso modelo. Agora vamos para o Houdini. Aqui eu já fiz alguns testes antes de começar, então vou voltar aqui. Chama de if else. E eu vou usar o pighead. Para esse exemplo eu vou remover o shader aqui, para a gente conseguir enxergar quando a gente estiver aplicando as cores. Nesse primeiro exemplo aqui, vou começar com o atributo angle. Vou aplicar aqui o código do if e eu já retorno explicando esse código. Então, o que eu fiz aqui no código, eu estabeleci uma altura aqui para servir como parâmetro e eu peguei como base o p.y do nosso pighead aqui. E eu comparei, se p.y for maior que essa altura, então ele vai pintar de vermelho. Caso contrário, ele vai pintar de um azul claro aqui. Eu coloquei esses valores 0.2, 0.2 e 1 e a gente tem essa condição de pintar o nosso modelo dependendo da altura dele aqui. Isso vai mudar também se, por exemplo, eu mudar a altura dele aqui, a gente também acaba trazendo mais informação para ficar em vermelho aqui nessa situação. Essa é a ideia, a gente estabelece aqui a condição. Se essa condição for verdadeira, ele vai pintar de vermelho, no caso aqui todos os pontos que são maior do que 0 aqui, que é a altura, o level de altura, ele vai pintar de vermelho, caso contrário ele vai pintar de azul. Então nesse caso aqui eu estou dizendo que todos os valores negativos vão ser azul e todos os valores positivos vão ser vermelhos. Agora eu vou expandir um pouco mais esse código, colocar uma condição composta usando as duas barras ali que é o ou, usar um objeto ali que vai ser uma esfera que vai pintar o nosso pighead dependendo da distância dele em relação ao pighead. Então
vamos para o Houdini aplicar esse código. Vou aproveitar a estrutura só para deixar separado aqui, que esse aqui vai ser mais simples e esse aqui vai ser o nosso composto. Agora eu vou só montar o setup e atualizar o código. Agora explicando esse setup, eu expandi o código, eu trouxe uma esfera, eu só reduzi ela um pouco aqui para ficar mais fácil de ver a aplicação da transferência aqui da esfera para o Pighead. Adicionei um transform nele aqui, eu fazer as alterações de posição, deslocamento aqui, e só coloquei esse no aqui de organização mesmo, um controle de objeto. E aqui no código eu criei um novo atributo chamado raio aqui, e aqui a gente pode estabelecer a quantidade de que essa esfera vai influenciar para pintar o nosso Pighead. Puxei a informação da posição da esfera aqui, eu usei a função ponto, aqui eu usei um que é referente à entrada 1, as entradas começam do 0, então entrada 0, entrada 1, então eu estou estabelecendo que a geometria que eu estou trabalhando vai ser a esfera, estou puxando o atributo P da posição, e aqui o 0 ali é os pontos que eu estou puxando e eu estou aplicando na minha variável do tipo vetor aqui, e eu adicionei um atributo dist aqui para fazer o cálculo da distância. Então esse aqui, a função da distância funciona com dois vetores, eu puxo o atributo P do Pighead aqui, quando a gente faz aqui direto ele pega por padrão do 0, então essa posição é referente ao Pighead, e a posição sphere aqui que eu salvei, que vem da esfera, e essa função aqui ele pega a distância do ponto que a gente está trabalhando em relação aos pontos aqui da esfera. E a condição, agora adicionei um ou aqui para estabelecer que aquele a gente já tinha estabelecido que os valores positivos vão ser, e aquela condição de p.y maior que a altura, e agora ou a distância for menor que o raio que a gente estabeleceu. Então aqui a gente estabelece a quantidade do que ele vai fazer aqui, e como ele é um ou aqui, ele vai fazer independente se eu jogar para fora, ele continua fazendo. Se, por exemplo, eu colocar E aqui, ele vai ignorar os dois. Mesmo que esse aqui esteja verdadeiro, como esse aqui não está atingindo a nossa geometria, ele vai ignorar. Os dois tem que ser verdadeiro para essa condição funcionar. Então, se eu voltar ele aqui, não era o resultado que eu estava esperando, mas como eu não tinha testado esse parâmetro antes, agora eu estou testando aqui na gravação, é meio que uma interseção aqui dos dois. E vou voltar aqui para o ou. Além de a gente aplicar as cores aqui, eu adicionei esse código aqui de set point group,
que ele está criando grupos da onde a gente está pintando de vermelho. Então aqui a gente está pegando o grupo do... A gente está pegando a geometria do Pighead, adicionando um nome para esse grupo que se chama ativado. A gente está pegando o número do ponto. Lembrando que o Attribute Wrangle é um grande for. Aqui ele é o grande loop que ele roda para cada ponto. Então ele pega o número atual do ponto. Se ele tiver pintado de vermelho, ele vai. E se aqui tiver 1, ele vai adicionar o grupo. E aqui, no caso, ele não esteja nessa condição aqui, se for falso aqui, e ele tiver aqui nessa condição que ele vai estar no azul, ele vai ser ignorado e vai ser removido do grupo, e quem vai estar no grupo é só os que tiverem com essa condição verdadeira. Se eu mostrar aqui, a gente tem os grupos, a gente criou esse grupo ativado. Se eu mostrar aqui, ele me mostra todos os pontos que pertencem a esse grupo, estão dentro desse grupo. Agora indo para a reta final do vídeo, porque isso importa, filtragem direta, blast. Aqui a gente pode também utilizar o if para remover elementos ali. Por exemplo, não quer ter nenhum elemento negativo na nossa cena, a gente cria esse filtro, todos os elementos que forem negativos ele deleta. Então isso daqui a gente está criando uma condição p.y for menor que 0, a gente deleta. Otimização de efeitos e simulações, emitir fumaças apenas se a velocidade for maior que 5, economiza 5 horas de cache e simulação inútil. Substitui nós lentos. Usar set group no Vex é infinitamente mais organizado do que 10 nós de group expression. Isso aqui vai depender bastante da sua construção de nós. Nem sempre a gente vai ter um encadeado 10 nós de group expression. Você pode ter um ou outro ali. Geralmente esses nós de group expression é algo mais pontual para a gente usar. E se a gente vai encadear vários grupos dessa forma, aí é melhor a gente utilizar mesmo o Attribute Wrangle ali e para ter uma performance melhor. E para finalizar, domine a lógica. A lógica booleana é o cérebro do seu setup. Se você entende como filtrar dados, você já está no caminho para dominar mais o proceduralismo. Então é isso, eu vou terminando o vídeo por aqui. No próximo vídeo eu vou voltar a falar um pouquinho sobre loops, falar da função for. Eu vou ficando por aqui, até o próximo vídeo.